Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é de matemática. Nós vamos falar um pouquinho sobre os números ordinais. Quando que nós usamos os números ordinais? Nós usamos ele para indicar ordem, posição e lugar. Olha só, aqui a tia trouxe um exemplo da onde a gente usa os números ordinais. Nesse caso aqui, numa competição esportiva, né, de natação. Aqui aparece a ordem em que os atletas ficaram na competição. Primeiro lugar ficou a Cláudia, segundo lugar a Abigail, terceiro lugar Joana, quarto lugar Tatiana, quinto lugar, Roberta. Outro exemplo também, galerinha, quando nós fazemos a fila lá na escola, aquilo ali a gente usa uns números ordinais, não é? Nós estamos em fila, em ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, lá na escola, na nossa fila, a gente também usa os números ordinais, que é a posição, o local em que vocês ficam na fila. Aqui também, a tia trouxe uma tabelinha com os números ordinais para vocês. Olha só como nós falamos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, por aí vai, tá, galerinha? Décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo nono, aí vem vigésimo, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octagésimo, nonagésimo e centésimo, ok? Treinem a fala e a escrita desses numerozinhos, ok, galera? Vamos lá ver um videozinho para a gente entender melhor. Olá, tudo bem com você? Nossa aula de hoje é sobre os números ordinais. Os números ordinais fazem parte do conjunto dos números naturais e são aqueles que indicam a ordem ou posição dos elementos em uma sequência ou lista. Usamos os ordinais para estabelecer a ordem nas seguintes situações: indicar o primeiro dia de cada mês. Lembrando que essa regra vale apenas para o primeiro dia do mês, hein? A ordem das pessoas em uma fila. Opa, furar a fila não vale, tá? Dos competidores em uma corrida, das casas em uma rua, dos andares de um prédio e outras tantas situações. Para a escrita dos ordinais, colocamos estes símbolos após os números. Veja novamente a fila que as crianças fizeram na porta do cinema. Qual lugar da fila Sofia está ocupando? Isso mesmo! A Sofia está ocupando o primeiro lugar da fila. Neste caso, dizemos que ela é a primeira. Usamos este símbolo porque a Sofia é do gênero feminino. Já o Pedrinho está ocupando o segundo lugar. Ele é, então, o segundo da fila. Este é o símbolo usado quando nos referimos ao gênero masculino.
Observe na tabela como é feita a leitura de alguns números ordinais. Na primeira coluna da tabela, temos os ordinais do primeiro ao nono. Eles são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Agora, veja como fazemos a leitura dos ordinais a partir do número 10, na segunda coluna da tabela. Nesse caso, ele é chamado de décimo. O seu seguinte é o 11º, e por aí vai. A partir do número 20, ou melhor, do 20º, seguimos o mesmo padrão. 21º, 22º, 23º, e assim por diante. Sabendo o nome dos ordinais a partir do 30º, como podem ver na terceira coluna da tabela, conseguimos fazer a leitura dos demais, que são 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º e 100º. Quer ver como isso funciona na prática? Voltando ao exemplo dos competidores na corrida. Você consegue descobrir em qual posição o Senhor Lobão está? Para isso, basta contar as posições desde o primeiro até ele. Sabemos então que são 8 posições, ou seja, o Senhor Lobão é o 8º. Não desista, Lobão! No caso dos andares de um prédio, funciona da mesma maneira. Em qual andar o Patusco está? Se contarmos os andares do primeiro até lá, descobrimos que são 23 andares. Ele está, então, no 23º andar. Viram só? É muito simples! Será que a fila para comprar pipoca está muito grande? Xiii, o filme vai começar! Até a próxima! É isso, galerinha. E aí vocês vão fazer as atividades de fixação das páginas 53, 54 e 55 do nosso livro de matemática. Beijos!